O Corinthians passou pelo Remo nos pênaltis, mas Cuca não é mais o técnico do time. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e bastidores sobre a busca alvinegra por um novo comandante. Bora falar também sobre Leila Pereira e a intenção do Santa Cruz em transformá-la em dona da SAF do clube pernambucano. Quero te falar também sobre o Flamengo, que humilhou Maringá e Jorge Sampaoli tem deixado boa impressão, mas Gabigol aparenta estar meio chateado. Preciso te falar sobre a fritura em relação a Eduardo Cudê no Atlético Mineiro. As últimas do mercado, bastidores, tudo sobre os jogos da Copa do Brasil, a situação de Adriel no Grêmio e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, tô mostrando na tela partidas primeiro do campeonato inglês, são 3 jogos na tarde dessa quinta-feira, tem Everton e Newcastle, eu iria de Newcastle, Southampton e Bournemouth, além de Tottenham e Manchester United, vou de Manchester United. Já na Copa do Brasil, 4 partidas, Bahia e Volta Redonda, vai dar Bahia, Botafogo e Ipiranga, vai dar Botafogo de novo, CSA e Internacional, imagino que vai dar Internacional, tem ainda Grêmio e ABC, o Grêmio é bastante favorito. E você é bom de palpite, manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na 1xBet e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que está nas oitavas de final da Copa do Brasil, empate 1-1 com o Tombense, havia vencido por 4-2 no jogo de ida, placar agregado de 5-3. Queria chamar atenção para o fato de, pelo 5º jogo consecutivo, Palmeiras levar gol, algo que não era muito comum, especialmente na temporada passada. Já o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 na Vila Belmiro, o único gol da partida marcado de cabeça por Messias. Mas o torcedor do Peixe, mesmo com um placar agregado de 3-0 contra o time de Ribeirão Preto, segue muito bravo com o Odair Hellmann, que ainda não vai cair, mas se tropeçar em breve, deve ser dispensado. Já o Corinthians, em meio a todo o caos pela saída de Cuca, daqui a pouco eu falo sobre esse tema, estranhou uma postagem de Luan. Sim, o meio atacante, cujo contrato termina em dezembro, ele anda treinando separado no elenco. O jogador esteve na Neoquímica Arena e fez postagem sobre a classificação alvinegra para a próxima fase da Copa do Brasil. Preciso te falar sobre o futebol mineiro. Atlético, Cruzeiro e América, os 3 grandes de Minas, estão nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo precisou de um gol do Zarate no final para conseguir a classificação contra o Brasil de Pelotas, empate no tempo normal 1-1. No jogo de ida, o Galo havia vencido por 2-1. Já o América fez 5-0 no Nova Iguaçu, dentro de casa, já havia vencido fora por 2-1. Cruzeiro, você sabe, havia conseguido a classificação na terça-feira contra o Náutico. Para arrematar, quero te contar que o Sport completou sua 14ª vitória em 14 jogos como mandante na atual temporada. A última vítima, o Curitiba, a vitória por 2-0 do Leão, que é o único time da Série B garantido entre os clubes já classificados para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Atlético Paranaense, que havia obtido a classificação na terça-feira, apresenta um número bem importante. Nas últimas 9 vezes que ele levou a decisão para pênaltis, o Furacão venceu todas. E antes que você pergunte, sorteio da próxima fase da Copa do Brasil está marcado para terça-feira na sede da CBF e não há restrição de hipóteses. Qualquer time pode pegar qualquer outro. A gente pode ter, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo, um Atlético Mineiro e Cruzeiro, um São Paulo e Corinthians, entre outros jogos. E essa história de que Leila Pereira, presidente do Palmeiras, pode se tornar dona da SAF do Santa Cruz. Quero te explicar em detalhes essa história. Primeiro, vale a lembrança, o Santa, um dos clubes mais populares do Nordeste, busca desde o ano passado um dono, um investidor. O nome do Marcelo, lateral esquerdo, ex-seleção e hoje no Fluminense, recentemente Ricardo Goulart, foram várias as especulações. O nome da Leila, atrelado ao Santa Cruz, surgiu nos últimos dias depois que um conselheiro influente do Santa Cruz esteve em São Paulo visitando o Palmeiras. Ele chegou a se reunir com Cícero Souza para tratar sobre uma série de coisas, chegou a visitar a sala de troféus do Palmeiras e sugeriu o nome de Leila Pereira como dona da SAF do Santa Cruz. Ele inclusive fez esse pedido para presidente, mas a ideia não tem chances de avançar. Primeiro porque a Leila não é muito adepta da ideia da SAF.
ela já descartou por completo qualquer chance de o Palmeiras se tornar uma sociedade anônima do futebol. Depois, porque ela entende que não há a menor possibilidade de comandar, de comprar um clube, sendo a presidente do Palmeiras e ainda tocando várias empresas, entre elas a Crefisa e a Faculdade das Américas. O nome da Lila surgiu no Santa Cruz pela experiência dela com o mundo profissional, com o futebol e pelo fato dela ser uma das 5 mulheres mais ricas do Brasil. Bora falar sobre o Flamengo que arrebentou com o Maringá. Depois de derrota por 2-0 no Paraná 2 semanas atrás, o Flamengo fez 8-2 no rival na noite dessa quarta-feira no Maracanã, com boa atuação de Pedro, autor de 4 gols, de Gerson jogando avançado e deixando excelente impressão, e também de Gabigol, que marcou uma única vez de pênalti, mas participou de vários lances importantes. Destacar que o Pedro, com esses 4 gols, chegou ao incrível número de 21 gols em 20 partidas na atual temporada. Os 8-2 do Flamengo foram construídos com os 4 gols do Pedro, mais um do Gabigol de pênalti, além de Thiago Maia, Gerson e Everton Cebolinha. Já o Maringá descontou com Fabrício Bruno marcando um gol contra e com Bruno Lopes no chute que contou com desvio. Sampaoli, na entrevista coletiva pós-jogo, demonstrou bastante felicidade por estar no Flamengo. Disse que há bastante coisa a ser melhorada, mas o torcedor rubro-negro nas redes sociais está super empolgado. Mudança radical de um Flamengo que era preguiçoso, que marcava com dificuldade e que quase não marcava gols e que agora virou uma máquina de balançar as redes. Para completar, preciso contar sobre o outro lado. Apesar de ter feito um bom jogo, o Gabigol mostrou nas redes sociais certa insatisfação. Tudo começou com uma postagem de Arrascaeta, que segue de fora. Ele fez um vídeo do gol marcado pelo Gabigol de pênalti e escreveu, abre aspas, sabe muito, se referindo ao Gabigol. O Gabi respondeu a essa postagem com o seguinte texto, abre aspas, que saudade, volta logo, só você me enxerga, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Gabigol, que tem marcado menos gols do que normalmente, já havia reclamado recentemente de não jogar na sua posição e de receber menos bolas do que gostaria. Gostaria da sua opinião. O que você pensa sobre esse tema? O torcedor do Atlético Mineiro está revoltado com Eduardo Cudê, tudo por causa do desempenho do Atlético, que nessa quarta-feira só empatou com o Brasil de Pelotas, um time da 4ª divisão. Tudo bem que o gramado era horroroso, tudo bem que as condições não eram das melhores, mas a temporada de 2023 do Galo de fato é decepcionante. Elenco de algo na casa dos 20 milhões de reais por mês de folha salarial, investimento em reforços importantes, nomes pedidos pelo Cudê foram contratados e até agora o desempenho é ruim. 22 partidas, 12 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O título do Campeonato Mineiro veio com 2 bons jogos contra o América na final, mas uma competição bem abaixo daquilo que se imaginava. Na Copa do Brasil, essa classificação com um empate contra o Brasil. O gol do Zaratio saiu nos minutos finais. Não fosse por ele, e o Galo decidiria nos pênaltis o seu futuro. No Campeonato Brasileiro, início bem ruim. Derrota em casa para o Vasco e empate fora de casa contra o Santos. Na Libertadores da América, 2 jogos e 2 derrotas na fase de grupos, classificação bastante ameaçada. Mas a pergunta que vocês não param de me fazer é: o Cudê pode ser demitido? Enquanto existir essa multa de 26 milhões de reais, chance zero. O Galo não tem grana para dispensar o argentino, precisando desembolsar todo esse dinheiro. Hora de falar sobre o Grêmio, que só entra em campo na noite dessa quinta-feira. Preciso te atualizar sobre a situação de Adriel, que era titular até outro dia e do nada desapareceu do time, perdendo o lugar para o Grando. Renato Gaúcho chegou a demonstrar insatisfação com algumas atitudes do atleta. A gente descobriu que uma entrevista que ele deu ao Guerrinha, falando sobre como o time se comporta no momento defensivo, especialmente nas bolas paradas, incomodou. Mas também surgiram outras especulações de que ele teria apresentado mau comportamento, vinha causando no dia a dia. Teve também uma questão envolvendo empresários. Fui checar com uma pessoa próxima do Adriel para trazer os dois lados. E o que eu ouvi primeiro é que o atleta ganha só 11 mil reais por mês. Recentemente o Grêmio procurou o atleta, oferecendo uma extensão de contrato, mas quando o Adriel informou que o seu representante legal é o Pablo Bueno, o mesmo do TT e do Ferreira, alguém que já teve problemas com os dirigentes do Grêmio, a conversa mudou de forma radical. O Grêmio tentou convencê-lo a fechar com um outro empresário, abrindo mão do Pablo. Só que o representante do Adriel tem uma relação muito forte com o atleta. Foi ele, por exemplo, quem o colocou para morar em um dos principais condomínios de Porto Alegre e lhe deu um carro de luxo bastante valorizado.
Diante desse cenário, o Adriel decidiu continuar com o Pablo Bueno, recusou a oferta do Grêmio e perdeu a condição de titular. Quero saber a sua opinião sobre essa história. Use o espaço para comentários e avalie. Quem assistiu aos 2 jogos entre Corinthians e Remo certamente ficou impressionado com o desempenho do camisa 8 do time paraense. Pablo Roberto, 23 anos de idade, ele é um meio atacante que atuou diante do Timão como um segundo volante. Enorme qualidade, carrega a bola, conduz, dribla, dá passes longos, passes curtos, muita inteligência. É o tipo de meia que falta em vários clubes da primeira divisão, com o detalhe de que esse atleta vai jogar sua 3ª divisão com a camisa do Remo. Fui levantar um pouquinho mais de informações, antes só uma curiosidade. Depois da partida entre Corinthians e Remo, a câmera mostrou o Cuca procurando o Pablo Roberto para bater um papo. Teve até gente imaginando que o Cuca gostaria de contratá-lo para o Corinthians, mas como eu vou contar daqui a pouco, o Cuca está fora do timão. Sobre o atleta, desde que foi contratado nessa temporada pelo Remo, são 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Esse jogador surge na base do Atlético Goianiense, mas nunca consegue se destacar por causa da irregularidade. O comportamento dele fora dos campos também não era dos mais exemplares, isso quem me contou foi o Adson Batista, que é o presidente do Dragão. Ele é negociado em definitivo com o Vila Nova e passa a ser emprestado para o Bahia, para a Portuguesa do Rio de Janeiro, até que se destaca muito no Remo. A impressão que dá é que ele enfim conseguiu amadurecer, se tornou um jogador mais pronto e um pouquinho mais recuado. Agora tem atuado como um segundo, às vezes um terceiro homem do meio campo. Pode ser uma baita oportunidade de mercado, especialmente por pertencer ao Vila Nova e estar emprestado ao Remo. Certamente, operação das mais baratas, jogador pra gente ficar de olho. Você gostou? Para falar sobre o Corinthians, que conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, embolsou 3.300.000 reais, se livrou de uma enorme dor de cabeça que seria a eliminação para um time da 3ª divisão, mas volta a um enorme abacaxi, a busca por um treinador. É que o Cuca, quase 1h30 depois da vitória alvinegra nos pênaltis, por 5-4, anunciou que está deixando o clube. A frase dele foi a seguinte: foi maravilhoso estar ao lado da Fiel, com a conquista da vaga. Antes desse sonho se realizar, porém, foram 3 a 4 dias de muito pesadelo, quase que um massacre. É a pior coisa que um homem pode passar. Invadiram as redes sociais das minhas filhas, da minha mulher, com ameaças e xingamentos. Vou fazer 60 anos no mês que vem, e aí eu peso o que vale e o que não vale a pena. Eu não esperava por essa avalanche, até porque foram coisas que aconteceram há bastante tempo. Fui julgado e punido pela internet. Saio nesse momento. Não era o que eu queria. Esperei uma vida inteira para estar aqui, mas amanhã estarei em casa para cuidar da minha família. O presidente Duílio Monteiro Alves foi perguntado sobre o tema pouco depois, admitiu que já imaginava essa possibilidade, vinha conversando com o Cuca. Cuca amadurecia a ideia de deixar o clube, até por conta de toda a repercussão negativa, mas queria contar sobre os próximos passos. O Corinthians busca o mais rápido possível por um novo treinador, só que, se não conseguir, não sabe nem quem será o interino. Na teoria seria o Fernando Lázaro, que era o técnico até a semana passada e foi despedido desse cargo, voltando a ser auxiliar técnico. O Duílio disse que pode pintar um outro nome dentro da comissão técnica fixa, talvez o Mauro Van Basten. Mas a ideia do Corinthians é tentar encontrar o mais rápido possível um novo técnico, até porque o Timão tem no próximo sábado nada mais, nada menos do que o Palmeiras no Allianz Parque. Corinthians que chega fisicamente extremamente cansado. Foi um jogo de muito desgaste contra o Remo, enquanto o Abel conseguiu poupar vários de seus titulares no empate 1-1 com o Tombense. E a pergunta do milhão é: quem pode treinar o Corinthians? O nome dos sonhos era o Tite, que já havia dito na semana passada que não quer trabalhar no Timão, nem no futebol brasileiro. Mano Menezes tem defensores importantes no Parque São Jorge, mas o Mano vai permanecer à frente do Internacional. Dos técnicos disponíveis no mercado, Roger Machado não é bem avaliado. Luxemburgo tem alguns defensores, mas muitos críticos. A ideia é trazer alguém de peso, alguém que possa agregar ao elenco. Vai ser difícil essa busca. Só para completar, vale o registro de que os atletas alvinegros não queriam a saída do Cuca. Eles entendiam que a permanência do comandante seria o melhor caminho. E você, o que pensa sobre todo esse assunto? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e assim que pintar qualquer novidade, conto para vocês. Abraço, tchau!